Olá, mais uma vez, aqui é Luciano, Kadosh na Bíblia. Muito obrigado por estar nos assistindo. Desde já eu te peço, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você ser notificado. Toda semana tem um vídeo novo para edificar a sua vida. Hoje trazendo um tema, o reino de Deus, a missão de Jesus Cristo. Então, fica com a gente, fica comigo até o final desse vídeo. Comenta o que você achou deste conteúdo e compartilha para que mais pessoas ouçam a palavra de vida. Amém? Segue a vinheta e vamos ao vídeo. Para edificar a sua vida, então vamos lá. Quero também te agradecer por estar nos assistindo e vamos ao vídeo. Olá, vamos dar sequência. E hoje com o tema o reino de Deus, a missão de Jesus. Muitos creem que Jesus veio para essa terra para salvar a humanidade perdida. E esse entendimento não está errado, ele está correto, porém, vamos dizer assim, incompleto. Porque o que Jesus veio fazer aqui é bem maior do que apenas a salvação. Ouça comigo o que está escrito lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 33. Diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Perceberam que Jesus, o que ele pede é que você busque primeiro o reino de Deus e a justiça? Aí, em outra passagem ele diz assim, que logo quando, também Mateus 4,17, que se não me engano, logo quando prendem João Batista, ele diz assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Perceba que quando ele inicia seu ministério, ele diz que está próximo o reino de Deus. Em outras passagens ele diz que o reino de Deus é chegado a vós. Então nós percebemos aí que a missão de Jesus foi instaurar o reino de Deus. Olha que ele, quando ele estava para ser crucificado, diante de Pilatos, o governador da Judéia, governador daquela região onde Jesus morava, ele falou para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Está lá em João, no capítulo 18, verso 36, só a parte A. Então você percebe aí que existe nesses 3 versículos uma confirmação de que Jesus veio instaurar um reino aqui sobre essa terra. Mas a Bíblia também vai dizer que o reino de Deus ele não é nem comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então você percebe aqui comigo que o reino de Deus não é algo físico, não é algo, vamos dizer assim, palpável, vamos falar dessa forma, é algo espiritual. O reino de Deus é muito mais do que apenas um benefício material, onde nós conseguimos algo para usufruirmos. O reino de Deus é algo que está contido dentro de cada pessoa o qual já aceitou Jesus um dia. Então, como eu disse que Jesus veio instaurar um reino espiritual, um reino de justiça, porque essa foi a principal missão de Jesus. Aí nós pegamos aqui agora a passagem que está lá em Apocalipse 19, versículo 16, que diz que Jesus ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Também lá em 1 João, no capítulo 2, no verso 1, vai dizer que Jesus ele é justo. Se tem alguém que possa representar fidedignamente, vamos dizer assim, o seu reino, é o seu próprio rei. Então nós entendemos aqui que Jesus ele é Rei dos Reis e ele é justo. Então Jesus ele veio instaurar aqui e estabelecer aqui um reino de justiça. Olha a importância. É interessante que, lembrando aqui agora de uma passagem que está lá em Mateus, no capítulo 9, no verso 2, diz assim, que trouxeram a Jesus um paralítico no seu leito e colocaram diante de Jesus. Jesus, olhando a fé daqueles homens, do paralítico e dos seus amigos, disse, estão perdoados os seus pecados. Perceba que para Jesus, a maior necessidade do homem não é a necessidade física, mas sim a necessidade espiritual. A missão de Jesus foi essa, o reino de justiça, estabelecer sobre essa terra um reino espiritual, um reino que cuida da maior necessidade que nós temos,
que é a necessidade da alma, a cura na alma, a cura espiritual. Muitas pessoas têm feridas na alma e pensam que a sua dor é apenas física, mas Jesus tem cura para mim, Jesus tem cura para você. Perceba que o rei, quando ele chega e ele estabelece o seu reinado, ele começa colocando ali as suas leis, suas regras, as suas exigências, vão colocando ali os seus decretos, mas também o rei é necessário ele estabelecer benefícios e provisões para as pessoas. E a primeira provisão a qual as pessoas precisam, o bem mais básico, vamos dizer assim, é a alimentação, o alimento. Aí eu lembro da passagem de Mateus, capítulo 4, verso 4, onde Jesus diz assim: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja que para Jesus, mais uma vez, a nossa necessidade é a espiritual. Ele, quando estabelece seu reino, ele traz esse entendimento para nós, de que nós precisamos de nos alimentar das palavras que saem da boca de Deus. Tá certo? É claro que ele também se preocupa com o nosso bem-estar físico. Em outra passagem vai dizer que Jesus, com alguns pães e alguns peixes, ele alimenta mais de 5.000 pessoas. Em outro momento, ele alimenta mais de 4.000 pessoas. No deserto, quando o povo de Israel tinha saído da escravidão do Egito rumo à Terra Prometida, o Senhor alimentou, vamos dizer assim, 3 milhões de pessoas, porque a saída foi 600.000 homens, fora mulheres e crianças, eram famílias ali. Maná do céu, alimento para aquelas pessoas. Então a provisão divina é essa, é a provisão espiritual, o alimento espiritual e o alimento físico também, tá certo? Então vamos lá, outra situação em que as pessoas precisam, moradia. Como vamos estabelecer o reino, dizer que esse reino é de justiça e não dar moradia a essas pessoas? Aí eu lembro do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1 e 2, quando Jesus disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, a moradia para um povo, a moradia para o povo que participa, assim, do reino espiritual, do reino ao qual Jesus veio estabelecer sobre essa terra. E eu percebo que aqui, porque num contexto bíblico, as coisas de Deus acontecem primeiro no reino espiritual. Tá certo? É interessante que para continuar sendo reino é necessário dar segurança ao seu povo. E aí eu vou lembrar da passagem de Salmos 91, no versículo 4, que diz assim: cobrir-te-á com suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. E por ser reino de justiça, ele não pega um súdito ou um servo seu e coloca lá para nos proteger. A Bíblia vai dizer, lá em Mateus, no final de Mateus, capítulo 28, verso 20, diz assim: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É interessante que essa provisão de segurança é o próprio rei nos dá. Também um reino, ele deve trabalhar com imparcialidade. E eu vejo lá em Romanos uma passagem que diz assim, que para Deus não há acepção de pessoas. Então o reino de justiça não pode tirar de um e dar para outro. Um reino de justiça, ele abraça todos igualmente. Um reino de justiça, ele precisa ter autoridade. Ele precisa estabelecer leis e fazê-las cumprir. Ele precisa estabelecer benefícios para o seu povo e também fazê-las cumprir. Porque ele tem que garantir o que ele tinha definido. Os princípios ao qual ele definiu tem que ser garantido. Aí eu ouço a palavra de Jesus, que também está lá em Mateus, que diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Perceba que aquele rei que eu falei no início, e que também é o rei de justiça, e que é um rei justo, e que o seu reino é daqui, porque ele veio estabelecer o reino espiritual, o reino celestial. Ele é um rei que tem autoridade. Aí você pode me dizer assim: eu quero participar desse reino, isso é o suficiente para mim, é o que eu desejo para a minha vida. Então eu vou dizer para você que esse reino, por ser de justiça, porque Jesus é justo, ele não vai dar apenas aquilo que você entende
que é o suficiente para você. Ele vai dar para você o que Ele sabe que Ele pode te dar. Então, se você dissesse para Jesus agora, Senhor, para mim basta, aqui tá bom, eu quero viver neste reino, me aceita, Senhor, no teu reinado, porque Ele está sempre de braços abertos para te acolher, você pode ter certeza disso. Mas Ele vai dizer assim para você, eu tenho mais para ti, porque no meu reino de justiça, o qual eu vim estabelecer aqui nessa terra, Ele é o Rei que dá a vida em abundância. Ele disse assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Está lá em João 10:10. Um reino de justiça, Ele traz perdão ao seu povo. Ele falou para aquele homem paralítico, estão perdoados os teus pecados. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 2. Um reino de justiça, Ele traz reconciliação. Ele vem com reconciliação ao seu povo, que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, quando ele diz que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo através da pessoa de Jesus Cristo. Um reino de justiça, ele justifica as pessoas. Nós encontramos essa passagem lá em Romanos, no capítulo 3, no verso 24, quando diz assim, sendo justificado mediante a sua graça, ou seja, a graça de Jesus Cristo. E mais, além de tudo isso, um reino de justiça, ele salva os seus servos, ele garante vida eterna, ele garante salvação. Aí eu me lembro da passagem lá do Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te oferece tudo isso. Você só precisa crer, você só precisa aceitar. Interessante que esse reino de justiça, o qual Jesus é o próprio Rei e é justo, ele foi estabelecido há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Tentaram de todas as formas parar este reino, destruir esse reino, mas esse reino sempre foi prosperante, sempre cresceu e se desenvolveu. Perseguiram de forma ferrenha a igreja de Jesus Cristo, mataram pessoas, mas o reino continuou crescendo, até mataram o próprio rei. Então chegou o momento em que o rei, ele morreu. Mas o interessante é que ao terceiro dia o rei ressuscitou. Então Jesus te faz um vitorioso nessa hora. Ele te faz mais que vencedor. Ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele está dizendo para mim e para você que ele passou aqui na terra tudo o que ele tinha que passar para vencer e nos dar esse prêmio da vitória sobre todas as coisas. Jesus te ama, fica com Deus. Eu creio que Deus falou ao seu coração, venha para este reino. Jesus te chama e está com braços abertos, querendo que você seja participante juntamente comigo e com toda a igreja de Jesus nessa terra. Amém? Até o próximo vídeo. Fica com Deus.